Então, pessoal, nós vamos começar a falar nessa aula sobre circunferência e círculo. Nós vamos começar aqui pela definição bem simples, básica. O que é uma circunferência? É o conjunto de todos os pontos de um plano que estão equidistantes de um ponto fixo desse plano. Esse plano que a gente fala é a figura. Aqui eu tenho uma figura, redonda. E o que eu chamo de circunferência nada mais é do que essa linha, que forma a figura, viu? Toda essa linha aqui, que forma a figura, é o que eu chamo de circunferência, certo? E ela só é circunferência porque cada ponto desse está à mesma distância desse ponto fixo aqui no meio dela, ok? Quando a gente falar de círculo, o que é círculo? É o conjunto de todos os pontos da circunferência e do interior dela, ou seja, tem uma diferença. O círculo é toda essa área, é toda a figura em si, e a circunferência eu posso dizer que é só a borda da figura, viu? Essa é a primeira definição aí, definição inicial. A nossa circunferência, ela vai ter aqui três elementos básicos que nós vamos conhecer agora. O primeiro elemento é aquilo que eu chamo de raio, que seria o raio da circunferência. Ele é um segmento de reta que ele vai partir do centro até qualquer ponto da circunferência, porque como a definição já diz, todos os pontos estão equidistantes, ou seja, estão na mesma distância. Então significa dizer o seguinte, que para qualquer direção aqui, para qualquer direção que eu quiser seguir, olha só, eu posso traçar um raio, viu? Qualquer direção. Eu vou traçar um raio até aqui. Então o segmento que vai de A até D, esse segmento é chamado de raio dessa circunferência. O outro elemento que eu tenho na circunferência é o elemento que a gente vai chamar de corda, que seria uma corda. Também é um pedacinho de reto, é um segmento. Porém, essa corda ela tem que tocar dois pontos da minha circunferência, mas não pode passar aqui, no meio, viu? Não pode passar no meio. Eu posso traçar aqui também várias cordas, Dá de fazer vários segmentos que eu posso chamar de corda. Aqui, não toca no meio, aqui não toca no meio, aqui também não, até aqui, Tudo isso aqui, aonde eu quiser traçar o meu pontinho, eu posso chamar de corda. Posso traçar outra para cá, se eu quiser, Pronto, ok? E assim por diante, quantos eu quiser. Então dá para fazer aqui N cordas, N raios, dá de fazer muitas coisas aqui, certo? O interessante é lembrar, corda é um segmento de reta que toca dois pontos da circunferência, mas não passa pelo centro, certo? Então eu tenho o segmento EF, é corda da circunferência, segmento EG também é corda da circunferência. O último elemento aqui, nesse ponto, nesse caso, seria o elemento que a gente chama de diâmetro, que vai ser um diâmetro na circunferência. O diâmetro nada mais é também do que um segmento de reta que vai tocar dois pontos da minha circunferência, porém nesse caso ele é obrigado a passar pelo meio. Essa é a diferença da corda para o diâmetro. A corda não passa no meio, o diâmetro passa no meio. Então, por exemplo, um ponto H, e para que esse ponto H forme um segmento de reta que seja diâmetro, ele tem que passar aqui, bem no meio, viu? Passou no meio, eu chamo esse segmento que vai de H até I de diâmetro da minha circunferência. Então, continuando, antes da gente ver alguns cálculos e valores, nós vamos falar aqui sobre o número muito conhecido aqui para nós, O número π. Como foi que ele surgiu, como é que ele foi encontrado aqui na circunferência. Existem vários métodos de se encontrar o valor desse número π, mas um dos métodos mais fáceis da gente observar e compreender é usando como referência aqui uma circunferência, usando dois elementos, o perímetro, que é o comprimento, e o diâmetro dessa mesma circunferência. Essa relação ela dá praticamente o mesmo resultado, olha só aqui, não importa o tamanho da minha circunferência. Eu tenho aqui três circunferências para mostrar. Na primeira, o que eu vou fazer? Eu vou dividir o comprimento da circunferência pelo diâmetro. O comprimento dessa circunferência é 6,28
e o diâmetro dela vale 2. Então, dividindo 6,28 por 2, eu encontrei aproximadamente igual 3,14, que é o valor do π que a gente usa. Circunferência média, perímetro 12,57, diâmetro, vamos ver qual é o diâmetro dessa circunferência, desse ponto até esse. Nós temos diâmetro 4, então 12,57 dividido para 4, aproximadamente igual a 3,1425. Circunferência maior, a mesma relação, comprimento por diâmetro. Comprimento dela é 18,85 e o diâmetro aqui é 6. Desse ponto até esse, que é o diâmetro 6, ok? Então, isso aqui dividido por isso deu 3,14166. Aí, como aproximação para o número do π, a gente usa apenas dois números após a vírgula. Então, nós dizemos que π é 3,14, certo? Então, esse número π é uma constante matemática, certo? E ele pode ser, digamos assim, encontrado dividindo o comprimento de qualquer circunferência pelo seu diâmetro, ok? Então, olha só, um dos primeiros cálculos que a gente vai fazer em relação à circunferência seria o cálculo do comprimento, né? Qual é o comprimento da linha dessa circunferência? A gente já viu, né, o valor do π. O π tem uma relação direta com a circunferência, é a medida do comprimento pelo diâmetro. E se o comprimento pelo diâmetro, eu consigo achar o π, quando eu uso o π e o raio, ou o diâmetro, né, que o diâmetro é 2 vezes o raio, eu acho o comprimento aqui da circunferência. Então, assim foi montada a fórmula. Olha só, nós temos que o comprimento da circunferência, eu vou usar essa fórmula, C de comprimento é igual a 2πr. C é o comprimento, o π eu vou usar o valor de 3,14 e r é o raio. Eu vou usar a medida que aparecer aqui, ó, nesse pedacinho de reta que vai do centro a qualquer ponto da minha circunferência. Essa semi-reta aqui, ó, eu chamo de raio, esse segmento é o raio. Então, eu tenho a fórmula, C é igual a 2πr, e eu só preciso fazer uma substituição bem simples. Olha só, esse 2 ele permanece, que ele faz parte da fórmula. Eu vou trocar apenas o π e o r. O nosso π, a gente já sabe que é um valor constante, ele não vai mudar. Para qualquer conta que eu for fazer usando essa fórmula, o π vale 3,14. E eu só preciso acrescentar, então, o valor do raio. O raio é 2, ó. Raio AB, 2. Então, eu troco a letra R pelo número 2. Fazendo isso, eu fiquei aqui com uma operação, apenas multiplicação, viu? Tenho 3 multiplicações aqui, ó. 1, 2, 3, 3 números se multiplicando. Ao fazer todas as multiplicações, eu encontro este resultado para o comprimento dessa circunferência. Ela está medindo de comprimento 12,56 centímetros. Então é isso. É muito simples, viu? Comprimento de circunferência é só isso aqui. Bem simples. Então, tenho mais um exemplo aqui. Olha só, eu tenho outra circunferência que eu vou calcular o comprimento. Como é que eu calculo o comprimento desta circunferência? Aonde a única medida que eu tenho é a medida CD, que é igual a 12 centímetros. Primeiro, eu vou escrever a fórmula do comprimento. A fórmula está aqui, ó. Comprimento é igual a 2πr. Depois, eu vou analisar os elementos que eu tenho. O que eu preciso aí para fazer esse cálculo? A gente só precisa do raio, certo? O 2 já é um número, o π já tem um valor definido aqui, ó, 3,14, então eu só preciso do raio. Analisando aqui o problema, perceba o seguinte, ó, o comprimento CD, essa semi-reta que vai do ponto C até o ponto D. É toda a linha que corta toda a circunferência. Mas a gente sabe que o raio é o pedacinho de reta que vai do centro, que é o meio, até a uma borda da minha circunferência, até em cima da linha, viu? Então, olha, se CD é toda a minha linha, vale 12, e eu preciso só da metade, que é o raio, então eu vou pensar assim, a metade da linha é a metade de 12, a metade de 12 é 6, então o meu raio aqui, ó, para esse caso, o raio é 6, é a metade da linha. Então, sabendo disso, a gente aplica aí, ó, 2 permanece,
o π vale 3,14 e o r vale 6, porque o raio é só a metade, viu? A metade é 6. E fazendo os cálculos, olha só, isso aqui sempre vai ser multiplicação direta. Você fazendo todos os cálculos aí da multiplicação, o comprimento da minha circunferência fica 37,68 centímetros.